Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre as notícias da mídia japonesa. São tantos os destaques, aconteceu tanta coisa essa semana que eu tive que selecionar os destaques dos destaques, porque senão eu ia ficar aqui o dia inteiro falando só de notícias para você. O mundo gira e gira muito rápido, principalmente aqui no Japão. Então, vem comigo e vamos ver as principais notícias da mídia japonesa. Gente, só de fenômeno natural, essa semana começou com a areia amarela da China, os Spring Storms, que são as tempestades da primavera. Primavera, né? No sábado começou a primavera aqui no Japão e foi feriado. Só a floração da sakura em vários lugares. Também teve fenômenos estranhos que eu vou mostrar alguns para vocês. E terremoto, alerta de tsunami, mais chuvas e por aí vai. Bem-vindos ao Japão. Essa tempestade de areia amarela vinda da China primeiro começou lá na Mongólia, depois veio para a China e atingiu o Japão. Ela é considerada uma das piores tempestades em 10 anos. Chegou aqui no Japão nesta semana. O governo japonês alertou, principalmente quem tem a febre do feno, que é o Kafunsho, e também as mulheres grávidas. Precisam tomar muita precaução essa semana agora e também essa semana aqui, que está iniciando aqui, continue com as suas precauções. Máscara, tenta não ficar muito exposto ao ar livre se não for necessário. Tente se precaver na medida que você puder. Sentir algum sintoma mais extremo, procure o seu médico. Não deixa passar, não fique tomando coisas, remédios que você não sabe. Vá logo para o médico e verifique o que está acontecendo, tá bom? Essa semana também teve alguns fenômenos naturais, mas meio estranhos, né? Na realidade foi na semana passada para essa semana. Apareceu um arco-íris invertido, que daí os cientistas explicaram perfeitamente o que era. E antes disso aconteceu várias aparições de corvos, principalmente nas regiões de Fukushima e Miyagi, por ali onde teve terremoto. A população em geral falava que era um mau presságio, que poderia ser tremores, fortes terremotos, né, que poderiam acontecer por aqueles dias. Algumas pessoas no Twitter japoneses fotografaram também os céus, tinha nuvens estranhas, aquelas chamadas nuvem terremoto, mas os cientistas falaram que não era para ficar alerta e que tudo isso eram fenômenos naturais. Mas os corvos que apareceram na região ali de Fukushima assustaram bastante a população. No final, né, teve terremoto, um forte terremoto com um alerta de tsunami que depois foi cancelado na região ali de Fukushima também. Então eu creio que a sabedoria popular tem a sua validade, não é? Quando os japoneses antigos falam, é melhor ouvir, é igual conselho de mãe, ouça. Né? O cientista falou lá na televisão o contrário, mas se a tua mãe falou, ouça o que a tua mãe falou. E na realidade a sabedoria popular estava certa. Do Japão também alerta para essa semana que, como teve o terremoto, o solo pode ficar muito instável por causa das chuvas. Durante a semana, em algumas regiões, vai chover. Então o solo pode ficar encharcado, aí teve o tremor, e tá tendo muitos tremores secundários, uns que a gente não consegue sentir, mas o solo acaba reagindo. Então tomar muito cuidado quando estiver na estrada, né? Procurar não estar sozinho, estar sempre com o seu celular, não ficar incomunicável. E cuidado para onde você estiver perto de morros, de montanhas, né, perto de rios, é para estar atento. As sakuras finalmente floresceram e nós estamos na segunda primavera com pandemia. Aqui nesse domingo, hoje, né, foi retirado o estado de emergência, portanto, assim, foi liberado para ir lá apreciar as flores da sakura. Mas me parece que o hanami, as festinhas, fazer piquenique, né, debaixo da sakura não está liberado. Então apreciar pode com o distanciamento social e tudo mais, tudo que é recomendado pelo governo, e aí vai variar de cidade para cidade as recomendações. Então
fiquem atentos. Aproveitando o gancho, né, foi decretado o fim do estado de emergência aqui no Japão. Foi decretado um estado de emergência em alguns estados, principalmente por ali na região de Tóquio, porque os casos depois do final de ano estavam crescendo muito. Aí foi decretado esse estado de emergência, que foi o fechamento dos restaurantes e bares, né, até as 8 horas, e o governo ele ressarcia prejuízo por esses estabelecimentos estarem fechados. Hoje, a partir de segunda-feira, já começa a tudo funcionar normalmente, né? Mas em alguns estados e algumas cidades parece que vai continuar algumas restrições. Então você precisa estar atento aos noticiários da sua cidade, da sua região, para saber como será, né, a questão das restrições e das prevenções daqui para frente. O número de casos na região de Tóquio parece ter estabilizado e no Japão também, mas há preocupação de uma quarta onda, aí originada pelas novas variantes que estão vindo de fora. No Japão já tem 4 variantes: a da Inglaterra primeiro, da África, variante brasileira e agora das Filipinas. Todas estão sendo controladas, mas vai acontecendo os casos. E aí há um temor que essas infecções, essas contaminações dessas novas variantes se espalhem e o efeito da vacina não seja tão promissor quanto se espera. Mas a Pfizer avisou que a sua vacina, a que está sendo inoculada aqui no Japão atualmente, ela é eficaz contra as novas variantes da Inglaterra, da África e também do Brasil. Os governadores se reuniram para falar com o governo para que haja mais testes de PCR, que seja mais acessível, para que haja um rastreamento mais eficaz das rotas de infecção. Aproveitando o gancho, vamos falar então das Olimpíadas 2021 aqui no Japão. Foi decidido e oficializado que as Olimpíadas aqui no Japão não terão espectadores estrangeiros. Isso quer dizer, não haverá pessoas que vêm dos países de fora para assistir às Olimpíadas aqui. Os únicos que assistirão são as pessoas que são residentes no Japão. Foi assim frustrante, porque tinha pessoas que já tinham comprado ingressos, que eram pessoas de outros países que eram voluntários. 80% dos espectadores eram estrangeiros, mas eles também entendem que é preciso, no momento que nós estamos vivendo, essas medidas são necessárias para que se vai realizar as Olimpíadas, então que corra, né, de uma forma mais preventiva e mais segura. Minha opinião, se for para realizar as Olimpíadas, o Japão é o melhor país para se fazer, para se realizar, pela organização, né, pela colaboração que eles têm, a disciplina e por estar tudo pronto, né? Creio que o Japão é o país ideal. Às vezes a gente escuta assim, não deveria ter, irresponsabilidade e tudo mais, mas os governantes é que sabem, né? Eles estão fechando o país, vai ser só, os espectadores serão só os que estão morando, né, aqui no Japão. E geralmente quem fala são pessoas que, né, nunca saíram da sua cidade, né, que nunca participaram de uma Olimpíada, né, que nunca saíram do seu país. As pessoas que moram aqui no Japão estão tranquilas. Então, né, o que o governo decidiu, o restante do mundo acatou, entendeu e incentiva. E esta decisão sobre as Olimpíadas vem justamente por causa de muitas notícias que vêm do mundo, né? Essa semana foi descoberta uma cepa totalmente nova, descoberta na região francesa da Bretanha. De acordo com os governos de lá, diz que várias pessoas estavam com sintomas do coronavírus, mas aí eles testaram, né, o teste PCR e não detectou nada. Se é coronavírus mesmo, se é uma nova variante, se é um novo vírus, eles ainda estão investigando. A União Europeia bloqueou as exportações da vacina da AstraZeneca para a Austrália por falta de insumos. E creio que no mês passado foram apreendidas vacinas falsificadas na China, onde eles prenderam, né, pegaram os lotes e prenderam as pessoas. E essa semana foi detectado, né, prenderam lá no México vacinas falsificadas da Rússia, bem parecido com a vacina da Sputnik. Então, enquanto tiver isso de
essas notícias todas, né, de cepa, variante, vacina falsa, realmente, né, precisa ter muita prudência na questão das Olimpíadas. Então, eu creio que a decisão do comitê organizador das Olimpíadas foi acertada. E já que estava falando de falsificação, agora vamos falar de espionagem. Esta semana, o Japão detectou que no aplicativo Line, engenheiros da China conseguiram acessar informações pessoais dos seus usuários aqui do Japão. Os próprios usuários japoneses detectaram que tinha alguma coisa errada. Inclusive, apareceu na TV japonesa ali uma senhora que foi com a filha na prefeitura. Quando ela foi acessar algo ali que ela precisava, constou todos os dados dela lá. E ela ficou assustada e a TV estava passando por ali, já vendo que estava acontecendo essas coisas, e ela conseguiu mostrar para a reportagem ali no celular dela os dados dela e que estava acontecendo alguma coisa estranha. Line possui 86 milhões de usuários no Japão. Lá na China foi suspenso e hoje eles estão investigando o que realmente aconteceu. Falando de espionagem, o dono da Tesla, Elon Musk, foi acusado pelo governo chinês de que lá na sua fábrica de carros lá na China poderiam espionar o exército chinês. E ele entrou numa conferência no sábado para dizer que não, que isso não vai acontecer. E aí eles entraram num acordo que se o governo chinês provar ou desconfiar de alguma coisa ali, que eles estão sendo monitorados pelos carros da Tesla, como espionagem para o seu exército, tanto que a China proibiu, né, não pode, tinha feito essa proibição de não poder usar carros da Tesla com o pessoal do exército e ali, né, da inteligência, né, da China, que entrar numa conferência, né, se justificando, afirmando que isso não aconteceria, mas se o governo da China achar que está acontecendo, a fábrica dele vai fechar definitivamente da China. E vamos falar sobre um dos meus assuntos favoritos, o Quad, o Quarteto Fantástico no cerco contra a China. Essa semana o povo do Brasil acordou e começou a ver as notícias sobre isso, né? E já começou um monte de teoria da conspiração, aquelas coisas assim que eles leem pela metade, aí cada um puxa para o seu lado. Mas aqui eu vou tentar passar para vocês o que a mídia japonesa tem passado sobre isso. O Quad, que é a junção dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, que vão fazer uma série de acordos ambientais, acordos econômicos e, finalmente, também os acordos de proteger as ilhas que tem aqui ao redor do Japão, que são muito cobiçadas pela China. Os Estados Unidos, essa semana, fortaleceu o esquadrão de aviões do Japão de uma forma assim bem poderosa. Eles estão a semana inteira articulando, até os presidentes se reúnem de maneira virtual para conversar sobre cada tópico. E aí o governo chinês não gostou nem um pouco do que estava vindo, do que está chegando lá no ouvido deles, e eles interferiram e vieram diretamente conversar aqui com o Japão. Eles querem que o Japão e a China tenham uma conversa mais amistosa e tipo assim, ó, vamos conversar mais de perto, vamos tentar. Você está muito unido ali com os Estados Unidos, está aliado demais ali. Nós somos aqui da Ásia, nós somos meio parente, então vamos conversar aqui, sentar. Vamos sentar e vamos conversar aqui um pouquinho. Então eu vou ler para vocês o que o porta-voz da China falou com o governo japonês. A China condenou uma declaração conjunta de Japão e Estados Unidos que expressa sérias preocupações a respeito das atividades marítimas e da situação dos direitos humanos no país. Por sua vez, os chefes da Defesa de Relações Exteriores do Japão e dos Estados Unidos emitiram uma declaração no dia anterior. Então, o porta-voz afirmou que esta declaração ataca de maneira maliciosa a política externa e interfere de modo flagrante em assuntos domésticos e tenta prejudicar os interesses da China. O porta-voz advertiu que a China vai adotar todas as medidas necessárias para defender firmemente sua soberania, segurança e interesses desenvolvimentistas.
Numa reunião no Alasca, China e Estados Unidos deram início às primeiras conversações face a face desde que o presidente americano Joe Biden assumiu o cargo. A China diz que o encontro se trata de um diálogo estratégico de alto nível para discussões regulares bilaterais. Contudo, uma autoridade americana de alto escalão disse que a continuidade ou não das conversações depende da China. As atenções estão voltadas para ver em que direção a reunião levará as relações sino-americanas, que estão deterioradas e que se diz ter chegado ao nível de uma nova Guerra Fria. Portanto, se você está aí pensativo, se vem ou não vem para o Japão, se você está aí também, né, tomando seu chazinho verde, pensando se você vai sair aqui do Japão, vai para o Brasil, vai morar em outro lugar, prestem atenção sempre nessas notícias do Quad, o quarteto de países que está fazendo medidas com a China, porque dependendo do que sair desse quarteto que faz esse cerco contra a China, e é algo estratégico para que haja até um certo equilíbrio no mundo, é preciso pensar, né, e decidir o que é melhor para você, aonde você deve estar. Claro, primeiro pedir direção a Deus e estar atento às notícias para saber o que decidir da nossa vida daqui para diante. Esse ano é um ano bem importante para se tomar decisões e para se pensar daqui a 3, 5, 10 anos o que vai ser, o que eu vou decidir. Então fiquem bem atentos quando vocês verem Quad, né, verem as fotinhos na mídia japonesa ali, ó, as imagens dos 4 presidentes desses países, presta atenção nessas notícias. E fechando, vamos falar de algo que os brasileiros amam, que é subsídio. O subsídio do governo japonês esta semana foi aprovado. Assim, primeiro, o primeiro-ministro do Japão, ele tomou a vacina da Pfizer, porque daqui mês que vem ele vai ter que se encontrar com o tio Joe Biden para terem sua primeira conversa ali cara a cara. Então, eles já estão lá, o Biden já toma a vacina dele, né? O nosso primeiro-ministro toma a vacina aqui também, depois eles vão se encontrar para conversar. Vamos ver se eles vão ser tão amigos quanto o Trump e o Abe eram. Eles tinham uma amizade linda, né, gente? Vamos ver se os dois vão se acertar e ver o que eles vão trazer de novidade aqui pro Japão. Suga disse que ele levou a vacina, que doeu, mas que ele está bem. Isso, gente, eu tentei resumir bastante as notícias da semana, colocar ali como os principais. Espero que tenha ajudado. E tenham uma boa semana, fiquem com Deus e aguardem semana que vem o próximo vídeo sobre notícias. Até mais!